Hola gente querida, qué bueno que están aquí, una alegría increíble estar con ustedes en un nuevo episodio de nuestro podcast de la Escuela Convergencia, así que estamos muy contentos, es un episodio muy especial para nosotros porque estamos recibiendo una visita, una invitada increíble y particularmente es una persona que admiro, una persona que tengo el gran honor y privilegio de acompañarla en algunos momentos como músicos y también ser de alguna manera ministrado, inspirado por su persona también. Es una mujer de Dios, una persona que me inspira mucho. Es brasilera, para que sepan, y tenemos el gran honor de tener con nosotros hoy la persona de Laura Sogueles. Así que Hola, estamos muy contentos. ay, sí. Hola Laura a está todos. hablando desde Dallas. Sí, en Dallas. Voy a Sí. intentar hablar poquito de español en esta introducción, pero después cambio al portugués porque quiero honrarlos con una buena comunicación. Me gustaría mucho hablar más, pero voy a hablar poquito de portugués. Pero voy a Muy todos. bien. Tremendo, amiga. No, Laura, cuando estamos ahí charlando de una manera informal, rezafa español, así que Ay, la sí. tiene clara. Amiga, qué gusto y privilegio tenerte acá con nosotros. Sim, o privilégio é todo meu. Estou muito feliz da gente ter essa conversa. Tremendo. Antes de arrancar nuestra charla, quiero decirles que nuestras matrículas, la matrícula del curso Doctrina y Devoción ya están abiertas. Así que si querés crecer en el conocimiento de quién es Dios a partir de las escrituras, hey, este curso es para vos. Así que haz link en la descripción acá de abajo para tener los detalles que necesitas y venga a estudiar con nosotros. Bueno, tengo tantas cosas para hablarte, pero quiero empezar hablando acerca de lo que estás desarrollando hoy y en realidad toda tu trayectoria hasta aquí como ministra y líder de adoración con música. Para aquellos que no saben, Laura ya en Brasil tiene una trayectoria muy grande, una trayectoria que Dios le dio una gracia de ser una voz para la nación de Brasil. Sus canciones han bendecido la iglesia de Brasil y ahora como que Dios está cada vez más amplificando esta gracia en otros lugares del mundo también. Pero quería hablarte, en realidad preguntarte, ¿cómo fue para ti trabajar tus composiciones linkeada con la teología? O sea, siempre tuviste ese cuidado de pensar, todo lo que yo voy a cantar, yo quiero que estés fundamentada en las escrituras. Contame un poco de eso. Sim. É, nossa, eu tenho realmente uma trajetória de muito apreço pela teologia. Eu estava, inclusive, conversando com uma pessoa esse fim de semana, estava me perguntando da minha história, uma pessoa que estava me conhecendo, e eu estava contando o como, desde o início, eu nunca necessariamente me vi apenas como cantora, de certa forma. Na verdade, quando eu era criança, né, as pessoas perguntam, há quanto tempo você canta? E aí eu começo a lembrar na infância, né? Começar a gostar de cantar, mas eu lembro de falar para essa pessoa que eu nunca me vi necessariamente como cantora, né? Eu acho, na verdade, que o canto em si, ela é um veículo, ela é um instrumento. Eu Eso es muy falei que bueno. sim, eu sempre me vi mais como talvez até a parte de ser professora, de ser escritora, eu gosto de escrever texto, ensinar. E aí quando eu fui ver, na verdade, assim, ok, eu sei cantar também, então eu vi esses aspectos se unindo. E o canto se tornou uma forma de expressar, de veicular eh, muitas coisas relacionadas a quem é Deus, a natureza de Deus, que a teologia é literalmente o estudo de Deus. Então, eu tenho muitas canções também relacionadas à identidade, mas também isso passa por teologia.
E desde a adolescência eu sempre me interessei muito. Eu me lembro de ter ensino religioso, né? Meu colégio no Brasil era um colégio cristão Ah, e eu lembro de ter algum ah, dever de casa que tinha que falar sobre Gênesis e a criação, e eu me lembro de mergulhar e amar. Eu sempre amei uau, perguntar, né? Quem é Deus? Por que o Éden? Né? Qual que tremendo. é a linha, né, de história da Bíblia? Eu sempre amei muito. Até eu me deparar com o contexto de casa de oração. Ok. E não é aquela pressão de um culto de domingo, não que deveria ter pressão, né? Mas Uhum. assim, existe um formato mais, uma cultura de igreja de domingo, que Hum, você canta as canções, talvez tenha ali, né, um estilo de mais espontâneo, o que eu amo, glória a Deus. Mas o contexto de sala de oração, ela é um fim em si mesmo. A adoração, ela não vai ser um pré-palavra, ela não vai ser claro. apenas um que, de novo, já não deveria apenas ser isso. A Ajá, adoração em si, ela é contemplar, ministrar ao Senhor. Mas o contexto de sala de oração, você expande os seus horizontes, porque você claro. vai sentar ali, vai ser várias vezes na semana, ou pelo menos uma vez na semana, e até o elemento, talvez, do espaço, é uma tela em branco, Hum, é, você fica ali mais responsável por se sentar e meditar e mastigar as escrituras. Então, claro. cantar a palavra se torna muito mais essencial. Sí, E foi aí que eu mergulhei mais ainda nessa combinação da palavra, do ensino, da revelação da escritura com o canto. E abriu-se todo um horizonte. Tem muita coisa que dá para falar sobre isso, mas assim, só para falar dessa minha trajetória, né, como eu ajá, comecei, foi justamente quando eu me deparei com o contexto de turnos de oração, né? Nem toda ujú, igreja, nem todo mundo que está assistindo talvez tenha um contexto de sala de oração, mas nós sempre teremos, né, é, contextos de alguma forma em que a prioridade ali é estar na presença, é claro. meditar na palavra na presença. Então, esses elementos unidos são, assim, um lugar de tanta substância em Deus, Sí, sabe? É sí, um lugar que realmente nutre a nossa alma, o nosso espírito, ao mesmo tempo, porque é a palavra de Deus, mas é também estar, né, na presença. Então, se torna uma ferramenta muito poderosa, não só para quem canta, mas para qualquer pessoa claro. que está na presença, né? Está se Mm, alimentando na presença de Deus. no, increíble. Yo me identifico de verdad así mucho con esa historia porque yo también empecé a ser formado a partir de un movimiento de oración. Hum, O sea, está expuesto a la presencia y mientras estás expuesto, estás ministrando a la presencia y la pregunta es, ¿de qué manera vas a ministrar? Porque no es solamente como un flow, uhum. existe un fundamento, existe un contenido, no es solamente cantar unas buenas melodías, Isso es aí. cantar de verdad las escrituras y mientras cantar las escrituras, estás probando de esa realidad. Uhum. Entonces, eso para mí fue como algo que yo nací de ahí también. Cuando pensamos en el contexto de músicos, cantantes que quieren servir a la iglesia, ellos piensan, bueno, tengo que practicar mi instrumento, tengo que practicar técnicas vocales, que está buenísimo, pero pocos ponen la atención en, tengo que profundizarme en E las escrituras. totalmente. Na verdade, o movimento mais carismático, de espontâneo, às vezes carrega uma reputação de serem até menos teológicos, de serem Claro, menos, né, não tão bons de resguardarem a palavra, o aspecto teológico, como se fosse, né, um movimento carismático fosse mais místico e você canta qualquer coisa que tá na sua cabeça, no seu, claro. ou até musicalmente fala assim, né, 4 acordes. Só que depois de trilhar esse caminho, eu fui vendo que, na verdade, quando você tá ali naquele propósito de transbordar o seu coração, aí que você precisa mais ingerir a palavra.
é aí que você vai ter um compromisso ainda maior de seguir a voz do Espírito Santo de acordo com aquele depósito teológico que está dentro de você. Muito maior vai ser a necessidade de engolir a palavra para soltar a palavra, né? A sala de claro, oração, turno de oração, ou qualquer outro contexto que você tem como objetivo ministrar ao Senhor desse lugar de transbordar da sua adoração pessoal, aí que o seu depósito interior vai ser mais revelado. claro. Então, né, ingerir as escrituras e conhecer, entender, se apropriar de quem ele realmente é, o leque de linguagem, né? Às vezes a gente tá ali, a gente só canta santo, santo, digno, digno. Nada de errado cantar santo, santo, digno, digno, de fato, diante dos céus, né? Eles cantam dia e noite, santo, santo, porque a santidade de Deus é tão infinita que Aham, falamos de novo e ainda assim, né, não conseguimos expressar a sua dignidade. aham. Mas, muitas vezes, esses jargões, eles são meio que aquela fórmula que a gente vai porque a gente não tem linguagem para adorar a Deus. Claro. De novo, não me ouçam, né, errado. Eu acho que tem lugar para o santo, santo, digno, digno. Às vezes é só Uhum. isso mesmo. O importante é ser de coração. Mas, muitas vezes, a gente literalmente não tem linguagem, não tem descrições de Deus, porque Claro, a gente está no raso. E eu realmente acredito que esse lugar de oração, esse contexto de ministrar ao Senhor, ele vai exigir, na verdade, mais conhecimento da palavra do que menos. Não é claro. o pessoal do espontâneo canta qualquer coisa ou toca qualquer coisa. Na verdade, de novo, também o músico que ele sabe improvisar, ele sabe acompanhar, na verdade, isso exige mais musicalidade. Então, você Sim, vai começar a ver uma mudança assim de perspectiva no que é realmente um músico, um cantor que ministra a presença de Deus, né? Não tem a ver com menos habilidade, não tem a ver com uma coisa mais hippie, a gente vai onde a gente quer, não. Na verdade, exige mais diligência. Você é um exemplo disso. sí, tenemos vocabulario. Uhum. ¿Cómo fue para vos en tu trayectoria en trabajar ese aspecto teológico en la práctica? ¿Qué hacías? ¿Cómo era eso? Contame un poco, estoy interesado, quiero saber. Sim, sim. Amigo, assim, antes de começar a fazer turnos de sala de oração mesmo, antes de ser lançada nesse contexto, eu já amava aprender da palavra. Então, Ok. eu fiz uma escola bíblica em Belo Horizonte de Ah, 2 anos e depois um preparo mais avançado, mais ministerial de 1 ano. Então, um total de 3 anos eu morei em Belo Horizonte fazendo essa escola. E eu sempre amei aquilo que é mais descritivo, como você falou, ter vocabulário. Eu sempre foi parte minha, assim, querer adorar o Senhor, não como uma repetição do que outros falam. Eu sempre gostei de cantar a minha própria canção. Então já vem aí, né? Por isso que é o que eu faço, mas já veio natural de mim. Então, nos meus tempos com o Senhor sozinha, eu sempre fui uma pessoa que eu cantava o que estava no meu coração, eu cantava a palavra. Eu lembro de adolescente pegar versículo e colocar a melodia no versículo, né? Às vezes a gente tá querendo crescer como sí, compositor, em vez de inventar, pega o salmo, canta o salmo, parafraseia o salmo. Então eu já tinha um pouco dessa prática. Quando eu realmente mergulhei em sala de oração, foi quando eu me mudei, né, depois de Belo Horizonte. Eu fiquei um tempinho em São Paulo, tipo assim, 5 meses em São Paulo, e depois eu me mudei para Florianópolis para fazer parte da ok, implantação do que é hoje o F-Hop, né? ok, Florianópolis sí, House of sí. e aí eu comecei realmente a botar em prática e também aprendendo com o formato que eu fui ali me adaptando a cantar literalmente as escrituras. Então, nós tínhamos turnos de intercessão, que era literalmente cantar as orações, mas também eram orações oradas a partir da palavra. Então, você tinha ali um intercessor que lia um trecho da palavra e orava usando a linguagem das orações Claro. apostólicas, das orações bíblicas. E também você tinha o turno que era literalmente chamava adoração com a palavra, Ok. em que a nossa equipe escolhia. Você já sabe sobre isso, né? A gente está falando aqui No, mais para no, o pessoal que pero não está conhece. bueno porque hay mucha gente que no Não conoce conhece? mucho ese trasfondo de toda la Sim, preparación y está bueno que puedas comentarnos un poco. sim, justamente. Então, aí a nossa equipe escolhia, eu como líder da equipe acaba escolhendo e a gente decidia ali algum capítulo da Bíblia. Por exemplo, a gente por
meses e meses, quase ano, talvez mais de um ano, a gente cantou Apocalipse 5, né? Eu vi um cordeiro assentado no meio do trono, né? A harpa e taça em suas mãos. Aí eu gritei, tô parafraseando, né? Quem é Ajá. digno? Eu chorei, chorei. Quem é digno de tomar o livro e romper Ujú. seus selos? E aí a gente literalmente estudava esse capítulo como equipe de louvor, tinha um horário separado. E aí, uma vez a semana, a gente subia para um turno de 2 horas para cantar aquele capítulo. Ajá. Então, a gente começava com uma canção de adoração, alguma coisa que realmente assim focada em Deus. E aí partia para o instrumental e o líder de oração lançava a primeira parte do versículo. Ah, então eu vi no centro do trono um Es cordeiro como se increíble. tivesse estado morto. Acabou, não ficava lendo um monte de coisa. O importante, em termos de cantar a palavra, é você mergulhar, é você Exacto. meditar, não é a quantidade de versículo. Eso Então, às es. vezes, lançava assim, eu vi um cordeiro. Daí a gente só ficava descascando, como se fosse, né, uma fruta que você descasca assim, ó. Você pega uma cebola e você vai tirando camada. Então eu vi um cordeiro, contempla o cordeiro. Aí já fazia referência bíblica, contempla o É, cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a gente ia ali e vez após vez os cantores, né, cada um, para quem conhece, né, o modelo de harpa e taça, que é um modelo que foi muito usado, ainda é, né, em contexto uhum, de geração, os cantores eles vão cantando pequenas frases, né, um por vez, é um ah, espontâneo coletivo. claro. E a gente descascava aquela cebola assim até o máximo. E aí o líder de intercessão ia para e como um cordeiro, como se estava morto. E aí a gente falava cordeiro, daí linkava com Filipenses 2, que não considerou que ser igual a Deus era algo que ele poderia se apegar e foi fiel até a morte, morte de cruz. Aí referências, Isaías 53, homem de dores, É, experimentado no sofrimento, já vai ligando assim, sabe? increíble. Então, uma coisa levava a outra. Eu até sinto a presença de Deus, eu tô arrepiada É, falando, porque o Senhor, Ele ama. Quando você canta a palavra, o respaldo já tá lá. Você não precisa yes. inventar uma coisa, um coro muito ungido. Não, a palavra já é ungida. Ela já é a palavra inspirada de Deus, que vem para nós, para instruir, para lavar, para nos limpar. Então, quando você concorda com ela, a concordância dos céus já tá nela, já tá ali, tem uma Exacto. unção, tem uma graça. E o nosso coração vai se alinhando, a nossa mente vai se alinhando. Como eu amo cantar as escrituras. Então, a gente fazia isso e uma coisa ia levando a outra, né? Uma das coisas que a gente usa como ferramenta é primeiro os 3 R's, né? Que é os 3 R's é em inglês, tá, gente? Então, em português não vai ser 3 R's, vai ser um R, um P e um R. A ver, Porque a assim, ver. em inglês é outra palavra, vocês vão entender. Em inglês é repeat, que é repetir, rephrase, que é parafrasear, então por isso que é P em português. Não sei como seria em espanhol, parafrasear. Para Você frasear, diz sí, parafrasear, você fala a mesma coisa, mas com palavras distintas. claro. E em terceiro é referenciar, que são as 3 formas principais de você concordar. Então, se eu quero cantar a palavra, vamos dizer assim, né? Um dos exemplos que eu dou é: o Senhor é o meu pastor. E aí, uma forma dos cantores concordarem é, primeiro, repetir: o Senhor é meu pastor. Ah, ele é o meu pastor. É. Segunda é parafrasear. Eu vou falar essa frase, mas com outras palavras. Como que eu posso dizer o Senhor é meu pastor com outras palavras? O Senhor me pastoreia. Ele é o meu líder, o Senhor me lidera, ele tem senhorio sobre mim, ele cuida de mim. Então, você vai precisar o quê? Engajar a sua mente e trabalhar o significado, mas nisso, quando o seu coração está engajado, Sí. é alma e espírito trabalhando junto, né? A alma é o Ujú. seu depósito de versículos, linguagem, mas é o espírito inspirando, baseado no seu conhecimento. Então, vai Palo. usar o seu repertório, né? Ajá. No, y E em eso. terceiro, perdão, pode falar. No, dale, dale. Yo solamente estoy diciendo sí, amén.
Bom, em terceiro, só para terminar os 3 pontos de concordância, em terceiro é referenciar, que é puxar referência bíblica daquilo. Então, assim, o Senhor é meu pastor, eh, e aquele que é ovelha reconhece a voz do seu pastor e segue, ou seja, eu já vou para um outro versículo. Hoje poderia estar na parte, né, "e nada me faltará", e daí eu posso referenciar com o Novo Testamento, porventura, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos Hum. dará juntamente com ele todas as coisas, então nada me falta. É um emaranhado delícia de palavras, de teologia, que leva o nível do cantor, do músico, daqui para a Sí, estratosfera. sí, porque creces en vocabulario, a la vez eso te estimula, como que te impulsa a crecer en lo que la Biblia dice con respecto a pasajes, o sea, la Biblia interpretando la misma Biblia. Y eso es increíble, cuando la Biblia habla por sí misma. Entonces, Uhum. cuando pensás en el Cordero, ya tenés toda una trayectoria desde la Pascua. O sea, Aham. cuando pensás en la boda del Cordero, tenés el monte Sinaí. O sea, tiene un montón de cosas que Aham. cuando ahora en Apocalipse es como, wow, Uhum. está potencializado. Y es importante comprender eso. Cuando Uhum. leemos cosas en el Nuevo Testamento, no es que empezó ese asunto ahí de la nada. Uhum. No es como, bueno, ahora Juan vio algo inédito, es como, wow, no. Hay atributos de Cristo que es mencionado ya en la Torá, en los libros poéticos, en los libros de los profetas, y Juan está viendo exactamente lo que Dios ya hizo en toda la narrativa bíblica. Y eso, amigos, es increíble, porque cuando ministras, eso ya viene cargado. É quando pensás em uma palavra. E para componer também, amiga, como é? Isso também te ajuda muito, não? Sim. Existem duas formas assim que você pode trabalhar eh, a composição mais teológica. Você tanto pode escolher um tema, escolher Hum, um capítulo que você já está ali, né, mastigando, digerindo, e você escolher cantar algo que vem a partir daquilo, ou você pode simplesmente já apenas como alguém que já absorve a palavra, que ama a palavra, que ok. lê, que medita, na hora de você cantar não tem jeito. Você vai cantar a palavra. Sim. A gente não deve tratar a Bíblia apenas como eu vou para a palavra para escrever um sermão. Da Uhum, mesma forma, o músico, o compositor não pode ir para a palavra só para escrever uma música. uhum. Faz parte de nós, ela vira o nosso vocabulário. Então, É, naturalmente, essas palavras, essas canções vão vir, né? É, uma das canções que eu escrevi nessa fase de sala de oração foi Incensário, que inclusive você gravou junto comigo, sim. saiu tem pouco tempo, mas ela foi escrita no meu tempo de sala de oração, tipo assim, mais de 8 anos atrás, 9, 10 anos atrás. E Uau! ela é uma mistura de muitos versículos, né? Fala sobre o versículo, né, que somos feitura de Deus, né, poema de Deus. Também junta com Salmo, o Senhor falando que Salmo 133, que ele olha das alturas, ele sonda os habitantes da terra, É, da sacada dos céus e conhece o coração porque ele os fez. E aí a referência de incenso que sobe, as taças que são cheias, também Apocalipse. Então, assim, não é aquela coisa literal, mas você consegue mapear na palavra vários versículos, porque se a palavra tá dentro, né? A sim. boca fala do que o coração tá cheio. Então a boca canta do que o coração tá cheio. A palavra ela vai fluir muito desse lugar. Sem contar com os coros, né? O próprio coro. Deixa subir o incenso Aham. santo. Veio de um turno de oração. Ah, Ele nasceu espontaneamente, a gente estava cantando uma outra canção e indo pro espontâneo na fase que a gente estava justamente focando em Apocalipse 5. Então essa uhum. linguagem já estava ali. Quando você vê, ela já vem para fora, porque você está meditando na palavra, né? Eu acredito muito nessa, nessa ingestão. O que a gente É, ingere é o que a gente vai liberar. é. Essa para mim, esse é um princípio importante para mim. Não, increíble. E quando foi que viste el valor del canto en la vida de la iglesia? Como una forma que Dios
ocupa para edificar o corpo de Cristo? Como foi esse clique? Amigo, olha, pessoalmente para mim, música sempre fez muito parte, sempre muito presente. Eu me lembro de, na adolescência, ter ali momentos com Deus muito profundos, através da adoração. Eu acho que a gente vê biblicamente que o ministério da presença de Deus, lá de início já tinha música envolvida, né? Você vê ali momentos em que Israel se juntava e Deus ordenava, olha, traga os músicos, aqueles que ministravam de certa forma, tangedores, né? Os instrumentos eram diferentes na época, eram formas, né, de instrumentos de sopro, de também a lira, né, a harpa, que é diferente do que é hoje, mas dentro da realidade, né, daquele tempo, a música, ela sempre tá ali muito presente na vivência de como e quando a presença de Deus se manifestava para eles. Sim. É claro que agora no Novo Testamento, nós somos templo do Espírito Santo, né? Nós podemos ser lugares nós somos lugares da presença e nós também criamos lugares para a presença de Deus quando, né, ajuntados nós invocamos o nome do Senhor. Agora, Claro. um dos textos principais que eu amo ensinar, que eu mais me identifico, que dá justamente a chave do que e o porquê da adoração da música, né? Que é o famoso não se embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Fazendo o quê? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, Paulo vai fazer essa comparação do tipo, não se encha com vinho. O vinho é o quê? É a representação daquilo que me dá um prazer natural, né? É um deleite natural. Não se encha com vinho, no qual há dissolução, no qual há divisão, no qual há contenda, né? Mas Claro, faça o quê? la perda de la sobriedad. El Isso, vino no te va a hacer una persona sobria, vas a perder la conciencia de lo que estás haciendo, tus reacciones. Hay muito bom. disolución. Isso, muito bom, isso mesmo. Ao invés disso, faça o quê? Se encha do Espírito. É uma forma de embriaguez, mas é uma forma de embriaguez espiritual, né? É um encher-se de substância da vida espiritual, encher-se do Espírito de Deus, encher-se do próprio Deus. E aí ele fala, fazendo como? Como que eu vou me encher do Espírito? Muitas vezes a gente, né? Ai, Deus, me enche. Ô, Senhor, me enche, eu imploro. Aí, às vezes vem de uma mentalidade de órfão, né? Pede ao Senhor com uma mentalidade assim, de inferioridade. Ó, Deus, vem, me enche. Só que Paulo fala, como que eu me encho do Espírito? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, o salmodiar, ter poesias para Deus, falar palavras descritivas de quem Deus é, quem eu sou nele, o que ele fez, o que ele fará, é o salmodiar. Salmos, hinos, a gente, né, tá pensando ali que hinos são literalmente canções compostas já, tem espaço ali para interpretação. E hinos espirituais, cânticos espirituais, isso também já leva a interpretar, né, o cântico espiritual, o cântico inspirado pelo Espírito, talvez em línguas ou também profeticamente. Aí ele fala, né, cantando e louvando de todo o coração, ou seja, não é eu faço aqui como uma coisa mecânica, é de todo o coração. Então, espontâneo ou música cantada? Olha, seja espontâneo, seja música cantada, a palavra fala de todo o coração. Claro. E ele fala louvando com gratidão, ações de graças ao Senhor. Então, essa postura de ação de graças, de louvor, é literalmente o que a palavra nos ensina sobre como viver uma vida cheia do Espírito. E a vida cheia do Espírito é a única vida que a gente consegue viver à vontade de Deus. Claro. Eu não consigo viver a vontade de Deus para mim na carne. Eu não tenho como, eu preciso do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele é produzido em mim quando eu me encho do Espírito. Claro. Então, todas essas coisas estão ligadas. Por isso que a vida da igreja, ela tá tão entrelaçada com a vida da adoração, de enchimento do Espírito da igreja. Faz sentido? Sim, não, tremendo. E pensando que cânticos espirituais aí está em um contexto comunitário. Isso. Hablando entre ustedes. Entre vós. É um cântico que nasce desde uma perspectiva comunitária. E isso é incrível, porque estão falando de
personas, famílias, comunidades que estão cantando en el Espírito ou com el Espírito. Uhum. E isso é como é um desarrollar, Uhum. é um processo. Tudo, Uhum. tudo o que estamos falando aqui, quizás você está em sua casa e está dizendo, uau, é incrível, como devo começar isso? E quero dizer-te, é um processo, é tudo na vida, pero necessitamos dar passos a isso. Para mim foi muito bueno porque aterrizaste muitas coisas na prática. Uhum. Y eso es muy bueno porque a veces hablamos de meditar en las escrituras, pero ¿cómo medito en las escrituras? ¿Cómo trabajo el hecho de mirar un pasaje y sacar de ahí tesoros? Sacar de ahí como algo que primeramente yo estoy siendo edificado. Hay algo en mí que se está abriendo y puedo contemplar aspectos del hombre más glorioso que hasta un momento atrás no lograba verlo. Y me gustó mucho porque hablaste puntos muy específicos de repetir. Parafrasear e referenciar. No, eso es increíble. Una cosa que para mí me ayudó mucho fue el lédico divino. El Hum. lédico era como Sim. lédico de leer, Uhum. escribir, Uhum. declarar o decir, Uhum. cantar Uhum. y orar. Pero Sim. cuando yo empecé a pensar más en el aspecto del instrumento, yo pensé en eléctrico, que era, Ah, tocar. claro, yo empezaba a leer las escrituras y en mi mente era como algo, pensaba de una manera como cinematográfica, era como, ¿cuál es la banda sonora que estoy pensando para Salmos 4? Então você Hum. pensava em la puerta abriéndose, ¿viste? Então você pensava em uma harmonia mais aberta, pensava em ruídos de la puerta se abrió, ou seja, há uma puerta aberta. Então, às vezes como músicos, pensamos que é impossível, é muito complexo, pero em realidade, mientras mais contemplas o que está viendo nas escrituras, te das conta que tu musicalidade também é afetada por isso, não? Uhum. Sim, sim. É como é porque é engraçado, né, para nós que somos cantores, a nossa linguagem ela é verbal, mas para o músico a linguagem dele é melódica, é harmônica, né, ela é não verbal. Só que ela também é uma linguagem, não deixa de ser uma linguagem, porque Claro, você consegue comunicar tantas coisas, temas diferentes com o seu instrumento. Principalmente quando você fala de um instrumento que tem hoje em dia, né, a gente tem muitas possibilidades de textura, de tom, de efeitos, assim, cada uma dessas coisas, na verdade, pode servir o propósito de comunicar coisas do espírito. A gente foi sofisticando, né, as possibilidades do que musicalmente a gente pode fazer, e tudo isso, quando submetido, né, a um coração de adoração, pode servir à presença de Deus, né? Isso é incrível, é uma comunicação não verbal. Você pode liberar um som de liberdade, você pode claro. liberar um som de temor do Senhor, Aham, você pode liberar um som de anúncio do retorno de Cristo. Você pode sim, liberar um som de refrigério, claro, de gozo, deleite em Deus. Tem tanta coisa que dá para comunicar de forma não verbal, né? Isso é todo um universo, né? Um universo para os músicos que eu quero muito assim poder ver muitos outros músicos que amam entender o reino espiritual, que amam, sabe, não só a execução musical em si, assim como o cantor, né? Um cantor que não só ama a execução em si, mas ele ama entender o reino espiritual e se equipar para que o reino espiritual não seja de todo um mistério. Claro que sempre haverão, né, aspectos misteriosos sobre o reino espiritual. A gente faz muitas coisas pela fé, né? A gente vai aprendendo a como uhum, se mover com o Espírito de Deus, mas tem tantos princípios que a gente já pode entender hoje em dia, né? É muito do que eu gosto de falar, ensinar, né? Lá
na minha plataforma do Zelo pela Presença, algo que eu tenho ensinado, eu tento hum, o máximo abordar a questão também dos músicos, né? Dos músicos se relacionarem com a teologia da presença, porque nós somos canais, né? Facilitadores da presença de Deus, e isso passa pela sua própria compreensão e a sua própria relação, né, com o conhecimento de Deus. E isso é incrível. sí, y por muchos años como iglesia estamos viendo el Espíritu Santo reformando muchas cosas. Hay una constante reforma, es como, creo que Lutero dijo, una iglesia reformada siempre, o sea, en constante reforma está. Entonces percibimos que el Espíritu Santo está reformando la perspectiva de los dones espirituales, la perspectiva del discipulado, de lo que es ser iglesia. Y cuando hablamos de la música y la adoración colectiva con la música, vemos que el Espíritu Santo también está reformando su iglesia en el contexto, en el mundo. Y con eso, por mucho tiempo vimos músicos, cantantes que eran iletrados en las escrituras. Personas que tienen talentos increíbles, pero cuando preguntabas con respecto a un atributo de Dios, era como, no saben nada. Pero ahora quiero entrar en una ventana. Quiero hablar con vos con respecto a perspectivas de lo que Dios está haciendo de acá a algunos años más para adelante. ¿Qué ves? Porque yo estoy viendo el Espíritu Santo convocando y movilizando músicos, ministros totalmente comprometidos con las escrituras, con la palabra y con la iglesia local. Contame um Sim, pouco tu perspectiva de tudo isso. sim, amigo. Assim, eu amo poder, né, enxergar o que o Senhor está fazendo nas nações. É um privilégio para mim poder estar aqui em Dallas, nos Estados Unidos, e observar, né, da perspectiva daqui, e poder retornar ao Brasil, ver também um pouco do que o Senhor está fazendo na Europa, América Latina como um todo também, Argentina. Eu vejo particularmente que o próprio tópico da presença de Deus, ele tem sido mais fomentado. Eu, né, claramente me sinto incumbida também nessa missão de ensinar sobre a presença, mas não, como eu comecei falando, não como algo místico, não como algo... Claro que a presença de Deus, ela tem elementos indescritíveis, né? Tanto que, teologicamente, você olha na palavra, muitas vezes a palavra de Deus era descrita como fenômenos da natureza, como nuvem, como fogo, né? Porque com um grande vendaval, porque são linguagens humanas que nós temos para uma manifestação sobrenatural, mas acho que o ponto principal é entender que a teologia da presença, o assunto da presença, ela não é só para os carismáticos. Existe um preconceito, às vezes, né? Essa coisa de presença é para os carismáticos, é para os pentecostais. Só que quando a gente vai olhar para a palavra de forma mais investigativa, a gente vai ver que o tema da presença de Deus está do começo ao fim. O Éden era um lugar da presença, que é o Claro. início da comunhão. E na Nova Jerusalém, em Apocalipse, é céu na terra. Então, quando você vê uma narrativa que vai de comunhão no jardim para comunhão na cidade santa, né, na Nova Jerusalém, no céu, na terra, você começa a ver que a narrativa sempre se tratou de um Deus que comunga, que quer comunhão entre nós. Então, eu vejo essa aceleração, assim, de realmente acontecer uma equipagem, né? Pessoas que estão sendo equipadas e treinadas para não só também teorizarem sobre quem Deus é, mas para também, na prática, nós termos contextos de presença de Deus mesmo na prática, porque enquanto isso, no mundo, a vaidade aumenta, a aparência, a comparação, ela tem aumentado muito, tipo, de 5 anos para cá, 5 principalmente, 5 anos para cá, você vê a explosão de mídia social, aquela parada da janela dos olhos, tá ali contemplando sempre o conteúdo digital. Isso foi tirando a nossa sensibilidade e foi até tirando a nossa capacidade de
de estar presente no momento, de Claro. mergulhar para dentro. E a adoração e a devoção, ela exige isso. Não adianta a gente se deixar levar por essa cultura de consumo e achar que a gente consegue adaptar a nossa vida cristã, colocar um culto com mais produção, um culto com Hum, mais. Eu não acho que a produção é o vilão em si, mas ela pode sim ser uma grande substituta para o poder real de Deus, né? Porque se não claro, tem poder de Deus, eu tenho que colocar poder dos homens, né? Eu tenho que claro. E essas isso é coisas. performance. Exato. Então, é, assim, tem que haver um aumento do zelo. Por isso que Hum, essa tem sido essa minha mensagem. Por conta do aumento da vaidade. Se uhum, a vaidade está aumentando, se a comparação está maior, se a tentação de você fazer pensando no que dá certo, no que engaja, na visibilidade, todas essas coisas eram menos presentes há um hum, tempo atrás. Acho que a gente fazia mais assim, sem se preocupar no resultado, quem vai ver, nem tudo era filmado, quase nada era filmado. Hoje em uhum, dia você já tem essa pressão do que vai ser. Então, até para mim, como líder de louvor, lidando, né, com. Porque todas as vezes que eu queria me esconder e me encolher, o Senhor falava: não, avança. Então eu não pude me esconder, eu tive que. Claro, tem fases, né, de mais esconderijo, mas uhum, muitas vezes o Senhor falava assim: não, eu quero que você faça, eu quero que você seja lá. Então a gente vai precisar lidar com a nossa própria relação com a nossa imagem. claro. Talvez até os líderes de louvor, ainda mais que os músicos, né? Os músicos conseguem se esconder um pouco mais atrás, Ajá. mas para o ministro de louvor que carrega ali, talvez, aqueles momentos que são disposição, a gente precisa muito resguardar o nosso coração, a realmente, assim, fortalecer os nossos valores, do porquê a gente faz o que a gente faz, qual o objetivo do que a gente faz, Uhum, porque a tentação aumentou. Nós estamos sendo tentados como outros não estavam sendo tentados há tantos anos atrás. Então eu quero acreditar que existe uma mensagem de aumento de estar equipado, um aumento de instrução, uhum, e um aumento de zelo, porque também não adianta você ser zeloso, né, e não ter a instrução, e também não adianta você ter a instrução, mas você talvez levar de forma, né, leviana. Você precisa ser zeloso e equipado no seu zelo, porque nós vamos encarar aí um mundo, né, umas trevas que estão cada vez mais escuras. É bíblico isso, né? Às vezes a claro. gente acha que vai ficar tudo muito bem e Jesus vai voltar. Não. A teologia de fim dos tempos bíblica fala que vai piorar. E Hum, aí Jesus vai vir como o claro. grande salvador para nos resgatar de um mundo que está em decadência sem ele. Então, Uhum, graças a Deus, a gente tem muita esperança, muitas coisas boas, nossa fé, nossa viva esperança em Deus, então não é motivo de se preocupar. claro. É, né? Nós sabemos que as trevas vão ficar cada vez mais escuras, mas a igreja vai estar cada vez mais gloriosa, né? Exato. Então é por isso que a gente precisa escolher que caminho, né? A gente não pode servir dois senhores, né? Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo, e quem é inimigo de Deus é amigo do mundo. Então isso coloca ainda mais um senso de propósito para nós que amamos a presença e amamos a palavra e queremos nos enraizar nisso, né? Para que quando as tempestades virem, nós estejamos alicerçados na rocha, né? Não na areia dos nossos pensamentos vãos e nem das fórmulas humanas. Sí, no, increíble. Exactamente ese celo que hace con que nosotros permanezcamos en el lugar de contemplación, pero sin dejar con que la familiaridad de ese lugar nos robe el lugar de la honra a la presencia, ¿viste? Uhum. Yo me acuerdo en ambientes de cuando la comunidad se reunía. El simple hecho de cantar una canción con el nombre Jesús era como había un ambiente de honra y de respeto tan fuerte, tan poderoso. A veces nem estábamos en reuniones grandes, estábamos entre nosotros y simplesmente era como, el Espíritu venía con un temor tan fuerte y a veces como tenemos un serio riesgo de familiarizarnos demasiado
con ese ambiente de la presencia y pensar que, bueno, es eso y está buenísimo, pero ya no hay esa postura de, no, Dios está aquí. Todos estão mirando ao mesmo lugar, todos estão construindo sobre uma mesma edificação. A presença tem um nome. A presença é uma pessoa que necessita ser honrada. Então, esse selo, amiga, creio que o Espírito Santo, uma e outra vez, está como bautizando a igreja. Como não queremos solamente falar da presença, pero pensar que esta presença, quando se manifiesta em um lugar que não está bajo el su diseño, essa presença pode ser expressada por um juízo para trazer temor. Então, é algo que necessitamos rescatar em nossos dias, o profundo celo por el lugar de la presencia, y la familiaridad no nos puede robar tanto la presencia de Dios en su aspecto de contemplación como la presencia de Dios en la vida de mi hermano, del otro. Sim, muito bom. A gente, é engraçado, o ser humano, ele tem uma tendência a se familiarizar, né? A gente tem uma carne, e até quando a gente tem algo muito precioso em nossas mãos, é quase que o costume, né, nos leva a um lugar talvez de... É justamente o que você falou, eu já vi isso antes, depois Exato. vou ver de novo, então... E isso é realmente muito perigoso em relação à presença. Eu comecei a ver o próprio movimento de sala de oração. Você tem ali, né, sala de oração, músicos, cantores, turno. E aí a sala de oração se tornando uma biblioteca, uma sala de estudo. Claro, Nada Starbucks. você lê uma coisa na sala de oração. Realmente, às vezes você quer um ambiente da presença, prefere estar ali, veio estudar e tal. Só que até onde vai você tá presente ali e tá desconectado? Porque quando eu tô presente e tô desconectado, isso comunica algo, né? Isso vai me colocando num lugar familiarizado e, enfim, tive muitas conversas. Inclusive, eu trabalho com sala de oração aqui em Dallas, no Upper Room. Eu sou uma das líderes da sala de oração. Parte da minha responsabilidade é justamente, assim, contribuir para a cultura, contribuir para a mentalidade, né, de cada um. E esse aspecto do temor, de algo ser sempre de coração e genuíno, e tudo isso faz parte dessa dinâmica, né? Às vezes a gente acha que, não, o dia que eu tiver sala de oração, meu Deus, vai ser presença de Deus dia e noite. Não, na verdade, quando você tiver uma estrutura, você ainda vai ver que nós, como seres humanos, temos a tendência em focarmos na estrutura e entrarmos em hábitos, né? A gente é condicionado e a gente vai repetir aquilo que é familiar para nós, e a gente vai continuar precisando morrer para nossa carne, depender do Espírito todas as vezes e ter fé para um pão fresco todas as vezes, né? Porque existe um pão fresco na presença de Deus, e é isso que, na verdade, se torna o alimento principal. Eu acho que a gente começa a investir mais nesse assunto quando a gente entende a importância de ser nutrido espiritualmente, né? Se a gente não prioriza essas coisas, é porque a gente tá, sei lá, bebendo do quê? Bebendo da onde? Comendo da onde? Porque para quem tem fome e sede de Deus, esses tipos de ambientes são assim, que refrigério, meu Deus, como eu amo, né? Tudo isso passa pelo desejo mesmo de continuar honrando a presença com o temor que lhe é devida. Tremendo. Y una vez más, todo eso es posible por un fundamento, por el conocimiento de quién es Dios en las Escrituras. Entonces, la madurez, nuestra madurez está completamente conectado con el tipo de alimento que estamos comiendo, que estamos procesando. Entonces, ahora mismo, creo que estás ahí viéndonos y identificando muchas cosas en tu vida. Quiero decirte, Dios está levantando una iglesia que sabe honrar su presencia. Es una hospitalaria increíble. Y eso empieza desde el lugar del conocimiento de Cristo en las Escrituras. Entonces, que sea un momento de que Dios te llame para el lugar de contemplarlo y saber que las Escrituras no están en un lugar opuesto
a la presencia de Dios. No, al revés. Mientras más estás expuesto a un lugar de la presencia, más el Espíritu Santo te va a llevar, impulsionarte para leer las Escrituras. Y mientras más leer las Escrituras, más el Espíritu Santo te va a impulsionar a contemplar su presencia. Entonces, quiero decirte, tenemos un curso de doctrina y devoción que empieza ya en esta semana, las matrículas. Así que aprovechar ese tiempo para profundizarse en el conocimiento de quién es Dios. Laura, gracias por tu tiempo, gracias por Sí, hablarnos de una manera tan eh, increíble, gloriosa. Fue de mucha edificación y seguramente para muchos que te escucharon aquí también, de manera muy práctica. Y honro tu vida, amiga. Gracias por bendecirnos, gracias por la vida, las renuncias que tuviste hasta aquí, pensando más en la gloria de Dios, en hacerlo más famoso. Entonces, somos bendecidos por tu vida. obrigada, amiga. É um prazer, feliz por todos que vão ter a oportunidade também de escutar, conhecer esse convite a se aprofundar também. Eu tô aqui no mesmo propósito, na mesma torcida, por músicos, cantores e simplesmente amantes da presença que se aprofundem nisso, né? E possam ser zelosos nisso também. Um prazer para mim poder, de alguma forma, contribuir. Yes. Nos vemos, amigos. Dios te bendiga. Así que comparta a todos tus amigos, a la gente de la congre, de tu iglesia, liderazgo. Vamos a hacer con que el mensaje corra. Nos vemos. Chao.